É maravilhoso nós estarmos aqui diante da presença do Senhor. E com certeza, foi uma grande batalha que ocorreu para que nós pudéssemos vencer e chegar neste lugar. Os nossos olhos, quando são abertos, nós visualizamos o mundo espiritual. E nós vemos que ao nosso redor o tempo inteiro tem a guerra se processando. E nós então vencemos as cadeias espirituais. Passamos por cima de centenas e milhares de situações que um dia, na glória, diante da presença de Deus, nós vamos sentar com o nosso Pai e nós vamos conversar com Ele. E Ele vai abrir o entendimento e vai olhar para nós e dizer: você lembra daquele momento? Olha só, os anjos estavam aqui. E eles vão dizer: você lembra daquele outro momento? Sim, eu o livrei dessa situação, aleluia. Nós vamos poder compreender e ver o sobrenatural de Deus que acontece nas nossas vidas o tempo todo. E para que isto aqui acontecesse, houve um mover sobrenatural de Deus na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Nós estamos passando por momentos de crise na nossa nação. Na verdade, o que eu compreendo é que esta crise está acontecendo por causa de cada pessoa que está sentada aqui neste lugar. Porque durante muito tempo a igreja do Senhor tem orado, tem jejuado, tem buscado a presença de Deus e pedido ao Senhor que o juízo de Deus aconteça nessa nação para que haja uma verdadeira limpeza. Então, quando nós ouvimos falar que tantas coisas estão acontecendo e que está estourando tantas pessoas que fizeram falcatruas, roubos, mentira, na verdade é que a luz de Deus brilhou e aquilo que sempre existiu e que estava acontecendo debaixo dos nossos olhos simplesmente veio à luz e o poder de Deus está se manifestando, aleluia. E está saindo, porque Deus tem um propósito, como se diz. Neste momento nós temos ouvido o Senhor falar tantas coisas. O Senhor tem trazido que Deus vai mudar o governo, e aqueles que são do Senhor vão receber autoridade e governo e dinheiro necessário. Para quê? Para que o reino de Deus alcance toda a nação brasileira. Mas eu gostaria de contar algumas coisas que Deus tem feito. Nós já passamos por muitas etapas cristãs na nação brasileira. Nós já vimos vários moveres iniciarem. Eu vim de uma região, estou morando no Rio Grande do Sul há 36 anos, mas eu vim de uma região na cidade de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, e fui chamada pelo Senhor aos 12 anos de idade, e ao chamar o Senhor me disse, que Deus me disse naquele tempo que não era para mim ir para África, Austrália ou qualquer outro país. O Senhor disse que eu devia ir para o sul do Brasil, e eu recebi essa palavra profética aos 12 anos de idade. E a partir daí, Deus falou comigo e me preparou para que eu pudesse morar nesta terra maravilhosa. Só que a princípio, quando nós fomos para lá, nós pensamos que lindo, apesar de saber da situação, da dificuldade, da religiosidade, do imperialismo, das situações difíceis que nós sabíamos, eu não imaginava que estávamos enfrentando tantas bruxarias, feitiçarias. E por causa disso, gente, nossas emoções sobem e descem, as lutas se tornam intensas. E nós já passamos por muitos momentos de crise, de dificuldade, aonde até num processo
A minha casa foi queimada e houve um ataque espiritual sobre a igreja. E em alguns momentos eu passei por uma situação onde eu fui para a cama e fiquei 10 dias de cama sem abrir os olhos, apesar do meu corpo estar normal, mas eu não tinha força para levantar, e Deus foi nesse tempo todo segurando e trazendo livramento. Foram vários processos, foi muito tempo, muita perseguição, muita dificuldade de relacionamento entre as situações da nossa região, enfrentamentos, batalha espiritual, unção pela terra, unção pela cidade, unção nas vidas, libertação, fechamos terreiros de umbanda e muitas outras coisas, e foi limpando uma cidade que quando nós chegamos tinha 2, 3 igrejas. 2 delas eram extremamente tradicionais, uma era pentecostal, e hoje em volta do ministério, aonde nós temos 8 igrejas ao redor, e a cidade hoje inteira é lotada de igrejas. Só que isso tem um preço a pagar. E eu digo, você está disposto a lutar com as suas forças? Não, com as forças do Senhor. Porque se fosse pelas nossas forças, nós não aguentaríamos. Mas glória a Deus, eu quero dizer que nesse processo, desde pequena, Deus começou a gerar no meu espírito um desejo profético de conhecer o mundo espiritual. E eu gritava diante de Deus no monte e falava: Senhor, eu quero expulsar demônios, eu quero acabar com os demônios dessa terra, eu quero destruir todos os demônios dessa nação, eu quero acabar com tudo. E isso foi um desejo. O Senhor tem falado do desejo. Nós temos que ter um desejo, nós temos que ter uma garra para lutar, para conquistar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E nesse processo Deus foi trazendo o entendimento de como nós somos. E como já foi falado aqui, nós como seres humanos, nós fomos condenados por causa da desobediência e do pecado. Em primeiro lugar, o primeiro homem criado perfeito, ele tinha todas as suas faculdades desenvolvidas. E nós éramos como deuses, perfeitos e capazes. Nós não temos noção do que nós éramos. E nós tínhamos habilidades no mundo sobrenatural. Nós entrávamos no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Na verdade, nós éramos mais espírito. Mas quando nós erramos e nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós morreríamos se comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós iríamos morrer. E eu digo, você está aí, eu estou aqui, então nós morremos? Deus mentiu? Se nós estamos aqui, na verdade o que morreu? O nosso espírito morreu. Nosso espírito morreu. Nosso espírito morreu. E isso significa que nós passamos a nos tornar pessoas incompletas. Houve uma inversão de valores. O espírito do homem que deveria controlar e direcionar a vida do ser humano morreu. E por causa disso houve uma inversão de valores, e o homem passou a ser controlado pela sua alma e pelo seu corpo. E por causa disso nos tornamos deformados. E por causa que nós nos tornamos pessoas deformadas, as nossas habilidades foram reduzidas.
E como houve o pecado, nós fomos dominados por parasitas e bichos que entraram a partir do meu corpo espiritual e se alojaram no meu ser e transformaram o meu ser. Muitos de nós fomos nos tornando iguais aos parasitas aos quais se alojaram na nossa vida. E às vezes a gente tem um conceito que não é a verdade do que nós somos, porque nós pensamos muito bem a respeito de nós. Se nós verdadeiramente nos conhecemos, nós vamos ver a luz do Evangelho. Entramos na presença de Deus. Se esse salão está escuro e vem uma luz, nós nos enxergamos em primeiro lugar, nublados, escuros, e não conseguimos discernir a cor. Mas à medida que a luz vai se intensificando e você vai chegando mais perto da luz, você passa a ver mais nitidamente a cor da roupa, a cor da pele. Você consegue ver que tem manchas na sua pele e você começa a enxergar e descobrir falhas. Eu digo que a luz de Deus precisa de entrar para que nós possamos conhecer realmente as falhas que nós temos na nossa vida. Porque normalmente nós nos enxergamos pessoas boas, mas o próprio Jesus diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Aconteceu um desvirtual, mudou as características da raça humana, uma raça caída. Eu vejo filmes, eu vejo desenhos, eu vejo a situação de filmes e desenhos que trazem para nós uma revelação daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. O ser humano possuía esse corpo espiritual, era semelhante aos anjos, cheio de glória, cheio de fogo. E nós temos uma personalidade, uma alma parecida de uma certa forma com um animal. Eu digo que nós somos como um grande computador, cheio de programas diferenciados, e que nós podemos ativar estes programas de diversos, são inúmeros e diversos programas que nós ativamos, e nós temos uma pluralidade de habilidades quando ativamos esses programas, enquanto os animais são somente um programa já pronto. Nós aqui somos uma imensidão de habilidades que Deus colocou na vida do ser humano. Eu teria o PowerPoint, que eu ia mostrar algumas figuras, mas eu não vai dar condições, mas então eu vou trazer para você algo a respeito do que Deus tem mostrado. Enquanto estávamos aqui no início desse seminário, no congresso, eu estava sentado aqui à frente. Deus me deu uma visão durante o louvor, e eu vi todo este salão com uma armação de bombas. É um campo minado. E todo este salão era um campo minado, que se você colocasse o seu pé no lugar errado, ia estourar uma bomba. Eu falei: Senhor, um campo minado. E aqui em cima eu vi o leão da tribo de Judá, um leão imenso de ouro.
ele tinha uma chave na sua boca. E ele foi caminhando pelo salão. E eu me vi no centro. E quando estava aqui no centro, eu comecei a ser esticada. E à medida que eu cresci esticada, as pessoas que estavam no lugar iam saindo do seu lugar, iam entrando dentro de mim, iam se tornando um único corpo. E crescia, e crescia, e crescia, até que o salão ficou 100 pessoas, mas só tinha uma única pessoa aqui no meio. E o leão tinha na sua boca uma chave. E ele andava com cautela no meio de todas aquelas bombas que poderiam explodir e detonar com tudo. E ele veio até a minha pessoa. E ele jogou sobre a minha cabeça, aonde um grande buraco foi aberto. E ele jogou aquela chave sobre a minha cabeça, uma chave de ouro. Foi jogada sobre a minha cabeça porque abriu o meu cérebro. E aí, agora não era eu estava aqui, mas eu era outra pessoa do lado. E eu fui olhar o que tinha dentro daquela cabeça. E quando eu olhei dentro daquela cabeça, eu me assustei, porque era um buraco totalmente infinito. E tinha milhares e milhares e milhares de chaves, de vários tamanhos, pequena, grande, gigante, média. E tudo estava dentro daquela cabeça. Na cabeça, não aqui, é na cabeça. Falei, Senhor, o que significa? O Senhor diz: nós temos que mudar a nossa cultura. Nós temos que mudar a nossa forma de agir, de pensar. Nós temos que entrar na visão do reino e viver o reino de Deus. Deus deu a chave, porque esta mulher que estava aqui no meio é a igreja do Senhor em unidade. E eram centenas e milhares de chaves. E eu disse: Senhor, quanta chave. Enquanto estava aqui no centro, eu vi o processo de muitos anjos virem até esse corpo. E estes anjos começaram a limpar o corpo. A limpar o corpo. E alguns dos anjos vinham com bisturis e aparelhos e processavam e começaram a fazer cura, mexiam nos órgãos e restauravam e restituíam os órgãos daquele corpo. E eu disse: Senhor, enquanto estava tendo a visão, eu disse: Senhor, nós estamos num tempo que o Senhor separou e trouxe um povo para este lugar, para ser restaurado, para ser preparado, para ser revestido, para ser colocado agora como alguém que tem autoridade para usar estas chaves, porque as chaves é para cada um de nós que está aqui, em nome de Jesus. E aí eu vi os anjos restaurando, restituindo. Mas o que me impressionava em todo o processo em que aqueles anjos trabalhavam com aquele ser, estes anjos cuidavam para pisar, para não tocar nas bombas que podiam explodir a qualquer momento. A palavra que o Senhor está trazendo para a igreja neste momento difícil da nação brasileira é: cuidado, vigia. Igreja, não é mais tempo de errar. Não é mais tempo. Agora acabou o tempo
de brincar, agora é o momento de decidir, é o momento de agir pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Quem errar ou der um passo em falso, vai tocar nas bombas armadas. E pode acontecer explosões. E estas explosões vão provocar dificuldades, problemas, situações muito difíceis. Para que isso aconteça, é necessário arrependimento. É necessário, eu gosto da nossa apóstola Neuza, quando ela diz, vamos estabelecer uma temporada de arrependimento. Nós não temos que arrepender só por nós. Nós temos que nos arrepender por toda a igreja de Jesus Cristo. Por toda esta história que nós escrevemos. Eu estava conversando com o apóstolo e ele estava dizendo que nós passamos num processo no Rio Grande do Sul, aonde começou um mover de Deus muito grande e o avivamento estava chegando através do momento quando nós estávamos na Donep. E depois os grupos se fecharam. Se levantaram igrejas e essas igrejas se isolaram. E neste momento em que estava conversando isso veio no meu coração. E eu lembrei do momento em que eu vivi, quando eu era adolescente, jovem, na minha terra, em Belo Horizonte, aonde nós passamos por um grande mover. Geração 77, geração 79, a MPC, Mocidade para Cristo, o movimento nas ruas no centro, as pessoas pregavam. Eu pregava nos ônibus circulares, eu subia nos ônibus e eu pregava nos ônibus. Eu levantava numa praça e eu falava, quem aqui quer ouvir a respeito de Jesus? E nós andávamos com pessoas de todas as igrejas. Existia um momento de comunhão, houve uma revolução espiritual e uma cidade foi totalmente transformada naquela época. E eu creio que Deus queria levantar um grande mover. Deus queria começar um mover de avivamento naquela terra. E depois, daquele momento, eu fui enviada para o sul do Brasil. 36 anos atrás, e eu sabia notícias, e eu descobri que o que começou a acontecer na minha região é que se fecharam em grupos, em igrejas grandes, e a unidade se perdeu. E eu creio que isso aconteceu em muitos lugares. Quando que nós vamos deixar, como diz, o desejo de crescer, o desejo de ser importante, o desejo de ter um nome, o desejo de ter muitas pessoas e viver o verdadeiro evangelho de amor, onde que nós lutamos uns pelos outros. Jesus disse que nós devemos amar os nossos irmãos. E quando nós olhamos para alguém, nós temos que ficar felizes com o sucesso do nosso irmão. Ficarmos felizes com a vitória do nosso irmão. Mas por que tantas coisas tem se processado, vem, cresce, começa um mover e chega até uma etapa e aí termina?
Muitas vezes já aconteceu isso. Porque nós precisamos de ser transformados. Porque nós precisamos de conhecer o mover do poder e o poder do Espírito Santo de verdade nas nossas vidas. Para isso eu preciso de saber quem eu sou. Voltando ao início, eu disse que na queda do homem, o espírito do homem morreu. E eu vou dizer o seguinte: nós precisamos ser gerados novamente, regenerados. Precisamos de nascer de novo. Nós estamos vendo igrejas cheias, lotadas de pessoas, e a maior parte, ou um grande número de pessoas nunca provaram o novo nascimento, nunca nasceram de novo, porque o evangelho não está sendo pregado como deve ser pregado. O evangelho precisa de ser pregado com arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida. Ninguém pode entrar numa igreja de cabeça erguida. Nós temos que entrar na igreja deitados, clamando: misericórdia, sou pecador, preciso do Senhor, preciso de uma mudança na minha vida. E nós estamos ouvindo o evangelho misturado, contaminado, pregando prosperidade, dinheiro, poder, superioridade. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha. Todo o processo ele teve que fugir. O Senhor falou muitas vezes, até falou através de sonhos: sai daqui, vai para outro lugar. Teve momentos que Deus falou: não entra naquela cidade, a cidade está contaminada, vai para outra direção. Os apóstolos foram perseguidos, foram para a cadeia, sofreram a morte. Só João morreu de morte natural, e ainda dentro de uma prisão na ilha de Pátimos. E nós pensando em prosperidade, em dinheiro e em poder. O evangelho é morte. O evangelho é sacrifício. O evangelho é entrega. O evangelho é amor que renuncia a si próprio em favor do outro. Nós temos que voltar para o início e começar a conhecer aquilo que o Senhor colocou na sua palavra. E aí Satanás está trabalhando, mudando a cultura de uma forma errada, porque aí eu penso: ah, Senhor, eu não tenho a minha casa própria. Ah, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu não estou sendo abençoado. Mentira. Mentira. Eu não posso basear a minha vida cristã naquilo que eu possuo. Eu tenho que basear a minha vida cristã na minha humildade diante de Deus, na minha entrega, no mover e nos frutos espirituais que eu tenho na minha vida, em nome de Jesus. O homem é uma alma vivente, diz a palavra de Deus. Ele possui um corpo físico e ele tem um corpo espiritual que na queda morreu. Quando nós nascemos da mamãe, nós nascemos incompletos com um corpo espiritual.
amortecido, como morto. E nós precisamos alcançar a dimensão espiritual. Todas as coisas que nós alcançamos na nossa vida, elas se processam no mundo espiritual, na dimensão sobrenatural de Deus. Nada pode acontecer, não existe nada na terra que, se não vencer o espiritual, não se processa algo, não acontece e materializa no mundo físico. A dimensão espiritual é a dimensão da fé, da certeza do sobrenatural. Só que nós não estamos, às vezes, compreendendo. Nós somos libertadores e nós trabalhamos com expulsão de demônios, com libertação, com cura da alma, com quebra de maldição, aleluia. Porque eu vejo que é impossível uma pessoa viver uma vida sadia na terra se não passar por todo esse processo. E a frase que Deus colocou, que eu quero trazer: não se para de buscar a tua libertação enquanto todos os sintomas não terminarem. Não se pode parar de buscar a tua libertação enquanto todos os sintomas não terminarem. Então significa, eu faço uma ministração e algo não rompeu, é possível que não atingiu a origem, é possível que tem que fazer mais coisas, que você tem que descobrir, que você tem que orar, que você tem que fazer temporadas de arrependimento, que você tem que buscar o mover, o poder, a revelação de Deus, através de sonhos, de visões, de revelações, para romper com as cadeias. E o que Deus tem me falado é que Satanás montou e arquitetou ciclos de maldição. Os ciclos de maldição é uma sequência de demônios que trabalham juntos. Um demônio faz uma coisa, provoca, o segundo dá continuidade, o terceiro faz mais uma coisa e o quarto detona com aquela vida. Nós temos que quebrar os ciclos, nós temos que desfazer os ciclos. Nós não temos só que expulsar um, nós temos que quebrar a maldição do ciclo que está em volta daquela pessoa. Porque é uma sequência muito grande de gerações, de geração em geração. E nós somos formados por uma continuidade de situações. Obrigado, querida. Só o ser humano tem a capacidade de viver na terra, no mundo físico, e de entrar no sobrenatural. Porque nós temos um corpo espiritual semelhante aos anjos e aos demônios. Da mesma forma que houve uma maldição para o ser humano, houve uma maldição para Satanás e seus demônios. E a maldição para Satanás, os seus demônios, é: pó comerás todos os dias da sua vida. Pó. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós tornaremos. O alimento de Satanás é o homem. Através dos nossos erros, desobediência e pecado, nós produzimos alimento que os demônios comem e se fortalecem. E nós temos que desfazer. Nós somos o elo de ligação dos dois mundos. Só nós temos essa capacidade. Por isso que eles correm e se alojam e tentam utilizar o ser humano para adquirir o alimento que eles necessitam.
Em nome de Jesus, vamos entender que este homem é um ser trino. O espírito do homem é o único que tem uma capacidade de trazer equilíbrio no ser completo. O espírito do homem deve dominar a alma. O espírito do homem deve liderar e dominar o corpo. E nós estamos vendo uma raça humana sendo movidos e liderados pela alma e alguns liderados pelo corpo. Pessoas necessitam do pecado, do vício, da bebida, do sexo e de outras coisas. E é isto que o impulsiona e é isso que o domina. Estas pessoas são dominadas pelo corpo. É o mais baixo de todos. E nós somos dominados pelas nossas emoções. Nós somos dominados pela alma. Quando alguém vira a cara, quando alguém faz alguma coisa, quando alguém provoca, nós corremos, nós tentamos resolver, nós fomos movidos e nós fazemos coisas para poder resolver aquela situação. Estamos sendo dominados pela nossa alma. E nós fazemos tudo por causa dos desejos da nossa alma, por causa da minha carne. E isso está impedindo com que haja um equilíbrio. O equilíbrio do ser humano, ou melhor, o domínio próprio, só poderá acontecer quando o espírito que nasce em forma de bebê, que cresce, que passa por todas as faixas etárias, esse espírito começa a crescer. Esse espírito tem que crescer para ser do tamanho do ser. Quando o espírito é do mesmo tamanho da alma, do mesmo tamanho do corpo, ele tem autoridade, ele pode dominar e controlar. E o homem não é movido pelas suas emoções, nem pelos seus desejos naturais. A hierarquia correta entre o espírito, a alma e o corpo que foi invertido tem que ser restaurada. E nós precisamos de ser pessoas moldadas pelo nosso espírito, equilíbrio. Porque o espírito é superior à alma, o espírito é superior à carne e ao corpo. Em nome de Jesus. Quando alguém pensa, o homem morreu, nós não enxergamos, porque nós estamos familiarizados só com o mundo físico. Na queda nós perdemos a possibilidade de conhecer o sobrenatural. Então nós temos que voltar e pedir a Deus abrir os olhos para enxergar todas as coisas que estão se processando na minha vida, e todas elas têm o sobrenatural por trás, que é o mundo espiritual. Nada para o servo de Deus, para o filho de Deus, pode ser interpretado de forma natural. Nada. Não tem absolutamente nada acontecendo na minha vida por acontecer. Tudo se conquistou, se galgou, ou do lado certo ou do lado errado, para chegar no ponto onde eu estou hoje. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ser restaurados e restituídos. Na verdade, tudo foi corrompido. Quando houve a queda, o homem foi corrompido. Os animais foram corrompidos. Antes, em Gênesis 1, diz que Deus criou todas as plantas e todos os animais para o homem comer. Todos. Depois da queda, houve uma mudança, e Deus disse: estes alimentos podem se comer, aqueles alimentos não podem comer. Algumas plantas podem comer, outras plantas não podem comer, porque houve uma
uma transformação na terra inteira. Muitos seres, animais foram corrompidos, mudaram o seu caráter e a forma de ser, e demônios alojaram e utilizam. A gente fala morcego e a gente pensa, morcego é Nosferatu. Materializou, ele utilizou a forma de um morcego que foi deformado para usar o seu nome. E nós usamos nomes dos seres porque seres foram corrompidos, a terra foi corrompida, surgiu mato, espinho e abrolho, e no ser humano parasitas se adonou do ser espiritual, porque na verdade eu digo que como é o ser espiritual quando nós nascemos da mamãe? É como um pulmão murcho. Imagina o pulmão. Imagina esse pulmão sem oxigênio. Ele vai ficar uma coisinha fininha aqui. Esse é o meu espírito. Se você sopra como um balão, ele enche. Eu tenho, quando nasci, o bebê, ele tem um pulmão murcho. Ele tem um corpo espiritual murcho, morto. Satanás sabe disso. Então ele entra nesse pulmão murcho e se aloja naquele corpo. E ele, como parasita, começa a transformar esse ser e começa a provocar metamorfoses e transforma aquele ser na sua aparência e na sua imagem. Em nome de Jesus, nós temos que limpar os parasitas. Nós temos que moldar, transformar os caráteres. O caráter que passou por um processo de metamorfose. Nós temos que tirar os ciúmes, a inveja, a magia. Nós temos que tirar o caráter deformado do nosso ser. Sem querer nós temos inveja. Sem querer nós temos no nosso coração, porque alguém alcança o que você não alcançou. Então você tem um espírito de maldade. Você quer depreciá-lo, você quer excluí-lo. Por quê? Porque existe algo que está alojado, que precisa de ser arrancado do nosso ser. A nossa alma foi transformada. Em nome de Jesus. A alma e o corpo vivos, sem o espírito regenerado, o homem fica sendo levado pelas coisas ao seu redor, sem discernimento, sem direção e sem futuro e sem valores. É necessário que o corpo espiritual regenerado passe por um processo constante de limpeza. Foram gerações e gerações de contaminação, castas, sequência de coisas. E aí dentro da igreja, ai, o fulano disse que eu tenho problema, o ciclano disse a meu respeito. Gente, glória a Deus. Glória a Deus. Foi detectado algo. Eu estou aqui em humildade, porque eu nada sou, para pedir: Senhor, me transforma. Senhor, molda o meu caráter. Senhor, molda a minha vida, porque eu preciso pensar como Jesus pensou. Eu preciso ser como Jesus era. Eu preciso, porque o meu grau, o meu objetivo é igual a Jesus. Eu tenho um longo percurso para chegar no ponto em que Jesus manifestou a sua personalidade na terra. Em nome de Jesus, nós precisamos entender o
que o Senhor está querendo trazer para a igreja. Nesse processo, em muitas experiências, primeiro eu disse aqui, eu não terminei ainda de contar a visão. Então aqui no meio eu me vi como a igreja do Senhor Jesus, cheio de chaves, um buraco imenso. E por que na cabeça? Porque a mente é que traz o comando para conquistar. E aí eu estava ali e abriu um caminho atrás de mim. E o leão veio outra vez, porque ele não estava mais ali, ele voltou. E ele entrou pelo caminho e ele voltou. E ele entrou pelo caminho e ele voltou. E o leão disse: sigam, vão em frente. Vão em frente. Não vai para trás. Usem as chaves. Deus deu autoridade. Para isso eu tenho que saber o que eu preciso fazer. Eu preciso da direção do Espírito Santo, da vontade do Pai, para usar a chave no lugar certo. E nós estamos nesse momento em perigo. Porque se nós pisarmos no lugar errado, as bombas vão estourar e catástrofes vão acontecer. Gente, não pode mais acontecer catástrofes. Nós temos que nos arrepender. E se existe um comando errado na nossa vida, um desejo errado, nós temos que sair e andar como Davi, que ele disse que ele guerreou, ele lutou com todas as forças, porque ele teve que debater e guerrear. Para quê? Para que houvesse arrependimento. Nós temos que lutar em nome de Jesus para vencermos a nossa carne, os nossos desejos errados, para vivermos o desejo de Deus, a vontade do Pai na nossa história e na nossa vida, em nome de Jesus. Precisamos permitir que o poder do Espírito Santo se mova para arrancar todos os parasitas e mudar de volta, que possa transformar a metamorfose que já aconteceu. Temos que voltar outra vez a ser um ser movido pelo Espírito, que controla a alma e que controla o corpo. Gente, olha, é muito sério isso. Eu preciso permitir que o meu espírito domine o meu ser, que ele cresça ao ponto de ser mais forte do que os desejos da minha alma e os desejos do meu corpo. Eu coloquei até no meu estudo 2 desenhos que mostram pessoas deformadas que se tornaram bichos, animais, aonde os parasitas dominam. E em nome de Jesus, eu sei que o nosso Deus, se nós nos arrependermos e permitirmos que o Senhor transforme o nosso ser, nós vamos nos tornar igualzinho àquilo que Deus preparou para que eu fosse de antemão, quando Ele escolheu que eu fosse gerado, porque todos somos diferentes e nós precisamos dessas diferenças.
Nós precisamos descobrir quem somos, a identidade da nossa vida. A minha identidade. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Eu tenho que permitir que Deus mostre a minha personalidade, os meus dons, as minhas habilidades, e eu tenho que crescer nestas habilidades. E eu não tenho que desejar ser o que o outro é. Eu fui em uma certa denominação e eu vi o pastor titular pregando. Depois eu vi os outros pastores, copastores, os auxiliares. E eu olhei para aquele grupo e eu disse assim: Senhor, cadê a individualidade? São robôs, todos iguais, ao mesmo cabelo, a mesma roupa, o mesmo jeito de falar. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus é cada um de acordo com o seu caráter, com a sua personalidade, com o seu dom, e um completa o outro. Não existe lugar no reino de Deus para competição, para cópia, clonagem. Porque se torna falso, se torna enganador. Em nome de Jesus. Nós temos que saber que o nosso corpo espiritual também tem pecados. E o nosso corpo espiritual, os pecados cometidos é a idolatria, a feitiçaria. E nós precisamos de nos arrepender. E hoje nós sabemos que existe muita feitiçaria evangélica também, que precisa de arrependimento. Nós sabemos que existem os pecados da alma. E os pecados da alma é inimizade, é panelinhas, é grupos, são contendas, são ciúmes, são iras, competição, são facções, são divisões diversas, dissensões, partidos. Misericórdia. Misericórdia. A nossa alma precisa de ser limpa e nós precisamos de ser purificados. Eu quero dizer, esse tipo de palavra não é muito grata, porque ela gera um confronto. E às vezes as pessoas dizem: não, eu não quero, quero sair daqui, vou para um outro lugar, onde eu vou ouvir uma palavra que vai agradar o meu ego e que vai me trazer uma emoção. Está quebrado em nome de Jesus. Este grupo aqui é suficiente para fazer uma revolução na igreja. Se cada um que estiver aqui viver o reino, não existe país que não é transformado. É que nós precisamos de trabalhar constantemente a autolibertação. Eu digo, muitos processos de libertação Deus passou na minha vida. Por todo um histórico de ser descendente de Dom Pedro I, com Inês de Castro, de ter sangue do rei, e toda uma maldição da nação. Deus fez ir a Portugal, onde nós fomos quebrar maldições por causa dos pecados, por causa da maldição que estava sobre as minhas costas. Eu digo, quando nós estávamos confessando pecados, a apóstola Neuza, a Lília estava presente. Eu disse, eu nunca na minha vida tive tanta vergonha. Eu não tinha coragem de levantar os olhos e olhar para elas. Imagina, confessando pecados da nação portuguesa, da nação espanhola, diante de Deus, pedindo perdão. E depois nós fazendo o desligamento de Portugal com o Brasil. No ano 2000, obrigada. Amém. Verdade. Em nome de Jesus,
os pecados dos nossos antepassados, se não forem limpos, a Bíblia diz que a terra está gritando, a terra clama pela ação do povo de Deus. E nós temos que fazer esse ato de transformação. Deus fez passar por muitos processos na minha vida pessoal. A apóstola Neuza, Lília, as duas têm me acompanhado esses anos todos. E eu passei por muitas ministrações, aleluia, glória a Deus. E em determinada ocasião, eu lembro, já passei por isso algumas vezes. E estava muito atacada. Pessoas que se levantam, pessoas que nós amamos intensamente, se levantam contra a nossa pessoa. E agora? Quanto tempo? Então eu vou orar. Termina essa história, amém, glória a Deus. Sabe o que? Eu acho que cada um precisa de passar por libertação. Mas tem coisas que você próprio tem que conquistar. E Deus fez eu aprender a autolibertação. Em momentos que eu fui pessoas que traíram, muitas pessoas traíram, porque se você quer fazer a vontade de Deus, o inimigo levanta pessoas para grudar em você, pessoas para se levantar, para difamar, e você ama intensamente. Eu falei, Senhor, eu posso passar pelo que for, mas o meu coração nunca vai entrar ódio, nem mágoa, porque eu tenho que amar. Amém? E por causa disso, eu ia nas madrugadas orar. E eu fazia a minha própria libertação. E eu orava e ficava. Eu falava, Senhor, e eu arrotava e limpava, e orar, e orar, e orar, e orar, e limpar, e coisa. Aí depois, aleluia, Jesus, obrigada. Porque a gente é de carne e osso. Vocês estão entendendo? Quem não passar pela autolibertação, quem não tiver coragem de se olhar no espelho, não pode viver o reino de Deus, porque nós somos de carne e osso, e nós somos falhos. E nós precisamos estar constantemente em humilhação, na presença de um Deus vivo. Sabendo que nada vem de mim, nada vem de nós, tudo que nós temos de bom veio dele, e é por ele e para ele. Aleluia. Bem, eu não quero que seja transformado o ser por uma metamorfose satânica. E que nós, como servos de Deus, dentro das próprias igrejas, possamos estar tão possuídos e endemoniados. Eu digo, sabe o lugar onde que tem mais demônio? Não é no terreiro de Umbanda, nem no satanismo. Sabe onde que tem mais demônio? É na igreja. Mas sabe por quê? Porque por isso tem que fazer. Mas por que tem tanto demônio? Nós temos o hábito, vamos aqui, vamos expulsar, vamos limpar. Amém. Aí a pessoa vai lá no mundo, faz porcaria, peca, arromba, faz tudo que não pode e volta todo endemoniado. A Bíblia diz 7 vezes mais para cada situação. Vem aqui, a igreja ora, os pastores, apóstolos oram, libertam. Ele volta para o mundo e ele faz a mesma coisa. E aí ele volta para a igreja, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Isso, mas o que? Aquilo que está sendo falado aqui, o desejo precisa de ser transformado. Eu tenho que amar intensamente o poder de Deus. Eu tenho que amar ser igual a Jesus.
Eu tenho que desejar a presença de Deus. Eu tenho que desejar buscar o Senhor. Porque se eu desejar, eu não volto para o mundo nunca mais. Amar, provar o amor do Pai, amar intensamente o Senhor, intensamente. Se eu quero, eu guerreio contra o meu próprio corpo, eu faço a minha autolibertação, eu luto para vencer até conquistar o que Deus quer que eu conquiste aqui na terra. Em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor. Vocês compreenderam que o Espírito precisa de crescer e precisa dominar, mas para o Espírito crescer, ele precisa de alimento. E nós temos que limpar tudo que não presta da nossa vida. Nós temos que mudar a conduta, a forma de ser. E gerar no nosso ser um amor intenso pelo Pai. E uma busca diária, de madrugada, de dia, o tempo inteiro. Porque Ele é a razão da minha vida. Amém. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Eu convido a igreja para ficar em pé. Queridos, você quer uma mudança de vida real? Essa mudança tem que vir de dentro para fora, não de fora. Não é o pastor, não é o apóstolo que vai somente segurar a minha vida. Eu preciso de segurar a minha vida no Senhor. Eu busco. Eu vou pedir que Deus esteja se movendo. Em nome de Jesus. E que você nesta hora possa fazer uma oração. Eu vou orar e você vai repetir comigo. Eu quero que o poder de Deus se manifeste. Eu quero dizer, pode ter todos os tipos de pregadores aqui, gente. Nós podemos chamar os pregadores conhecidos, mais ungidos da terra. Se o meu coração não estiver aberto, eu não recebo nada. Porque não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Há uma necessidade de uma entrega completa. Nós somos fruto de uma metamorfose satânica, de um espírito caído. Mas nós estamos aqui para sermos transformados e levados a uma nova dimensão, para voltarmos a ser como o primeiro homem criado por Deus. Amém? A gente compete, a gente tem diferenças. Nós precisamos de viver numa sintonia, aquilo que eu falei. Eu vi aquele ser e os outros, todos os que estavam aqui foram se formando e se tornando uma única pessoa. E nós temos que saber que nós podemos ter diferenças, porque um é fígado, outro é pulmão, outro é rins. Essas são as diferenças, mas a sintonia e aquilo que nós vivemos é a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Fala comigo. Fala: meu Pai, eu agradeço porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para produzir uma grande mudança na minha história. Eu te agradeço porque o meu espírito
foi regenerado. E eu declaro que eu me coloco diante de Ti para pedir ao Senhor que o Senhor atire para fora, que revele aonde estão parasitas, aonde foi provocada uma metamorfose, aonde tem ciclos de maldição, para que tudo isso seja arrancado pela raiz, que em nome de Jesus eu não seja a partir de agora impulsionado, controlado pela minha alma, nem pelo meu corpo, mas eu declaro pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu serei controlado pelo meu Espírito. Como Jesus disse, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço a vontade do meu Pai, e eu ando segundo o que o meu Pai faz. Por isso, em nome de Jesus, eu recebo no meu espírito a capacitação espiritual para vencer todos os desafios, para enfrentar com coragem as minhas falhas, vencer e alcançar o crescimento do meu espírito, até que o meu espírito controle totalmente a minha alma e o meu corpo. Em nome de Jesus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.